Ok, nesse vídeo eu vou abordar a instalação e a utilização do banco de dados Oracle no Windows. Nós temos basicamente três formas de fazer essa instalação do Oracle. A gente pode instalar o banco diretamente no sistema operacional. Eu posso baixar uma máquina virtual do banco, ou eu posso trabalhar com um container. Destas três opções, nesse vídeo eu vou optar por trabalhar com um container do banco de dados. Então, dessa forma, eu vou utilizar um gerenciador de containers. A opção mais conhecida é o Docker, porém eu vou utilizar o Podman, que é uma opção mais recente e com muitos recursos. O Podman é uma solução que foi desenvolvida para ser utilizada em equipamentos Linux, não em equipamentos Windows. Portanto, ele requer que eu tenha na minha máquina do Windows o WSL, que é o subsistema Linux para o Windows. Caso ele ainda não esteja instalado na máquina, será feita a instalação do WSL no próprio processo de instalação do Podman. Para realizar a instalação do Podman, eu poderia ir ao site do Podman e fazer a instalação dele. Porém, eu vou optar por instalar utilizando o Chocolate, que é um gerenciador de pacotes para o Windows extremamente eficiente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou apertar aqui no iniciar do meu Windows e vou selecionar terminal. Se não aparecer o terminal ainda, é só ir na loja do Windows e mandar instalar o terminal. Aqui no terminal eu clico na seta, pressionando o Ctrl eu clico em Windows PowerShell. Isso faz com que eu abra o PowerShell como administrador. Reparem que está escrito aqui, administrador. E agora eu vou realizar a instalação do Podman com o Chocolate. Então eu faço o que? Choco install Podman desktop. Enter. Com isso o Chocolate vai procurar o pacote do Podman desktop, encontra, faz o download, eu coloco A para ele rodar todos os scripts da instalação. E com isso ele fará a instalação do Podman na minha máquina. Eu já havia feito o download dele, por isso que está sendo tão rápido aqui. Ele identifica que o download já foi feito e já parte direto para a instalação. Não aparece nada na tela, mas ele está realizando a instalação do Podman no background. E aqui ele me deu a mensagem de que o Podman já foi instalado na minha máquina. Posso sair do Chocolate, venho novamente aqui no meu menu iniciar. Aqui ele mostra que eu já tinha o WSL instalado. Então agora o que eu vou fazer é procurar o Podman. Está aqui ele, Podman Desktop. Abrir. Se eu não tivesse o WSL instalado na minha máquina, ele faria automaticamente o download e a instalação para mim. Então quem ainda não tiver, não se preocupe. Bom, a primeira vez que eu abro o Podman, ele já me dá esse aviso aqui, que ele ainda não foi configurado. Então eu clico aqui em Setup para configurar, e aí eu venho em Next. E aqui ele vai checar os pré-requisitos. Nesse momento aqui é que ele procederia à instalação do WSL, caso ele considere que eu não tenho.
Aí ele me avisa, o Podman não está instalado nesse sistema. Deseja instalar? Sim. E ele vai executar a instalação. Aqui, ó, tem essa caixinha, instalar WSL se não estiver presente. Ele requer o WSL 2. Então, se não estiver presente, ele vai instalar caso eu marque essa caixinha. Se eu desmarcar, ele não instala. Naturalmente, eu vou deixar marcado. Instalar. Sim. E aqui ele começa a instalação. Então ele já fez uma alteração no kernel do WSL e aí vai instalando o Podman. Então, relembrando, o Podman nada mais é do que um gerenciador de containers. Instalação completa, fecha. Ok, Alt Start habilitado, avança. Ok, avança. Beleza. Temos o Podman rodando aqui na minha máquina. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu venho em imagens, eu ainda não possuo nenhuma imagem. O meu passo agora é fazer o download da imagem do Oracle. Para isso, eu vou clicar aqui em Pull. E aí ele me diz o que? Olha, não temos o container ainda. Ok, vamos lá nos recursos. Podman, eu não criei ainda nenhum deles, então vamos criar um novo. Criar novo, uma máquina Podman. Posso deixar tudo padrão e clico em criar. Ele está reclamando que já existia uma máquina aqui, de uma versão anterior. Então vamos botar um Podman Default 2. Não tem problema nenhum. Enquanto ele está correndo aqui, está sendo feita a criação dessa máquina. Não preciso ficar preso aqui nessa tela também, eu posso visualizando as outras telas. Então não temos containers, não temos pods, não temos imagens. Ok, vamos voltar lá para ver como é que está a nossa instalação. Aqui nos recursos eu só preciso ativar a minha Podman Machine. Pode ver que eu já tinha uma que estava com o status off. Então eu habilito ela aqui. Agora ela está rodando com 2 GB de memória, 107 GB de disco. Uma vez que ela está rodando, eu volto aqui nas imagens e agora com ela rodando eu clico no Pull. E aí ele me solicita que imagem eu quero baixar. Eu coloco aqui o nome da imagem do banco de dados. É container-database/free:\latest. Esse é o nome da imagem que eu vou utilizar. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar ela bem grandinha aqui. Ok. Então, este é o endereço que temos que buscar o container. Eu vou colocar esse endereço também lá no comentário do vídeo. Beleza. Fecha. Ok. Podman 2 eu não quero. Eu quero utilizar o Podman mesmo. Pull Image. E agora ele vai fazer o download desta imagem. Depois eu paro aquela máquina ali. Fez o download, terminou. Done. Ok, aqui está a minha imagem. Maravilha. Então eu venho aqui, posso fechar. Configurações, recursos, e aqui eu tenho 2 máquinas rodando. Podman e a Default 2. Vamos parar a 2 para evitar que dê problema.
e já vou excluir ela também. Ok, desligada, e agora excluir. Pronto, maravilha. Temos então só uma máquina rodando. Nas imagens está aqui o meu Oracle. Ele tem 8 GB de tamanho. Então, apesar do download ter parecido rápido para mim, ele não é rápido, que eu já tinha essa imagem na minha máquina. Ele trouxe só uma atualização. Então, fiquem tranquilos caso demore, porque é um arquivo realmente grande. Bom, uma vez feito o download, eu vou executar, clicando aqui. Agora eu tenho que preencher um nome. Vou chamar esse aqui de Oracle Free. Então, esse é o nome que eu darei para o meu container. Não preciso mudar mais nada aqui. A única coisa que eu preciso saber é que é a porta 1521, mas essa é a porta padrão. Então, iniciar container. Ele já pula aqui para a guia container e aqui ele me mostra, iniciando o banco de dados Oracle, a instância free. Esse nome é importante saber, porque eu vou precisar desse nome na hora de acessar o banco. Então, o nome do meu banco é free. Ok, agora é basicamente esperar que ele inicialize o meu container. Aqui a gente pode visualizar o que ele está consumindo. Então, 135% da CPU virtual que foi alocada para ele e 2 GB de memória. Então, realmente o que ele está pegando bastante aqui é em termos de CPU. Posso inspecionar os meus recursos vindo aqui em Resources e olhando a minha máquina. Então aqui eu vejo as características dela. Ela está com 2 CPUs, 1 TB de espaço em disco. Ele está preparado para utilizar tudo que eu tenho aqui na minha máquina, né? Então isso dá bastante recurso. E tem 16 GB aqui. 16 GB é a memória alocada nessa máquina virtual que eu estou utilizando. Então aqui está ele rodando. Clico ali para visualizar. Ele ainda está no mesmo estágio, eu tenho que esperar ele concluir essa instalação. Então é só ficar nessa tela aguardando. Quando ele concluir, o que eu precisarei fazer será alterar a senha do banco de dados. Porque eu preciso de uma senha para acessar ele e, obviamente, eu não sei qual é a senha no momento. Essa demora naturalmente se deve ao fato da virtual CPU estar a 180%. Ó, pronto. Banco de dados pronto para o uso. Tudo completo. Ok. Agora eu vou clicar em terminal. Abriu o terminal para mim. Eu verifico que arquivos eu tenho aqui. Só terei um. Set password. Então eu vou executar esse arquivo. Set password. Agora eu tenho que definir uma senha. O que eu utilizarei aqui será a
senha, vou botar outro arroba aqui, senha 2024. Ok. Então eu defini uma senha, você pode definir aqui bem entenderem, só tem que lembrar desta senha no momento em que for acessar o banco. Enter. Ele cria a senha, então aqui ó, alterou o usuário e preparou. Tudo certo. Está pronto para o uso. Ok. Agora eu não tenho que fazer mais nada com o meu container. O banco de dados está pronto. Agora é a hora de trabalhar com ele. Eu poderia trabalhar aqui no modo texto, porém eu vou optar por usar uma interface gráfica. O que nós vamos utilizar é o SQL Developer. Então vou abrir aqui o meu navegador de internet. E aqui no meu navegador de internet eu vou colocar SQL Developer Download. E vou deixar ele pesquisar. Tá aqui, ó. Oracle SQL Developer Downloads. Clica aqui. E ele vai me apresentar as opções de download. O SQL Developer precisa que eu tenha na minha máquina o Java. Então, a melhor alternativa é Windows 64 bits com JDK11 incluso. Essa primeira aqui. Eu vou clicar aqui e ele vai fazer o download do SQL Developer para mim e aí eu consigo trabalhar com ele. Bom, quando clicar aqui, ele vai pedir que logue na minha conta da Oracle. É uma conta gratuita que a gente cria. Então eu faço o login na conta e aí depois ele me libera o download. Eu não farei isso porque eu já tenho esse download feito aqui na minha máquina. Então, simplesmente eu vou abrir a minha máquina aqui na pasta dos downloads. Aqui já está o meu SQL Developer. Então, o que eu vou fazer é extrair isso. Extrair tudo. Beleza. Então, aqui eu apago o downloads. Extraio isso aqui tudo na minha pasta de documentos, na verdade, eu vou botar ele. Vamos pegar por aqui. Documentos, é nessa pasta que eu quero que ele seja extraído. E aqui eu vou usar o nome de Oracle SQL Developer. Extrair. E já deixei marcado para mostrar quando ele concluir. Então eu não preciso mais do navegador. E não preciso dessa tela, mas essa aqui ainda está bloqueada, enquanto ele faz a extração para mim. Faltam ainda 630 mega. Ele é bem grandinho, mas é muito útil.
Muito bem, extração dos arquivos concluída. Então agora eu vou iniciar o SQL Developer. Entro na pasta dele e aqui eu tenho SQL Developer exe. Deixa ele carregar. Posso fechar a janela, claro. Então, aqui fica meu container. Vou colocar. Esse SQL Developer, quando abrir, vai encher a minha tela. Lembrando que eu vou precisar de duas informações, o nome da instância e a minha senha. A senha foi a que eu cadastrei aqui e o nome da instância está aqui, é free. Então essas duas informações eu vou precisar agora. Muito bem, carregou. Aqui está o meu Oracle. Eu vou só apagar esse Oracle Free aqui, que não foi ele que detectou, não, na verdade. Isso aqui é de um teste anterior, então vamos excluir. E vou criar uma nova conexão. Pronto. É assim que ele abre, sem nenhuma conexão. Então eu venho aqui em criar uma conexão manualmente. Aqui eu dou um nome para minha conexão, Oracle Free Edition. Ok, nome de usuário, System, senha, aquela senha que eu cadastrei lá. E aqui embaixo, SSD que está XZ, eu coloco Free. E eu mando testar. Com falha. Login negado. Vamos confirmar que está rodando. Está rodando sim. Não autorizado. Por que que ele deu não autorizado? Se está tudo certo. Era a senha que estava errada. Vamos de novo testar. Pronto, com sucesso. Então, salvar e conectar. Perfeito. Está feita a conexão ao meu banco de dados. Então, aqui está ele, Oracle Free Edition. Mando abrir, ele me mostra todas as tabelas que ele possui. E agora eu posso normalmente fazer a criação de tabelas e trabalhar com ele, utilizando esta área aqui. Eu posso agora criar, por exemplo, as tabelas, o meu banco de dados todo, da Hexon Metals que a gente vinha trabalhando nos nossos exemplos. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesta área e começo a fazer a criação. Então vamos lá. Create Table. Então agora eu vou criar uma tabela chamada Produtos. Esta, já vou colocar aqui o final
para ele não ficar com aquele vermelhinho ali. Ok. Então, esta tabela terá um campo ID produto. Este campo, que era integer no SQLite, aqui no Oracle será number. Lá no SQLite eu usava o auto-increment. Bom, aqui o auto-increment recebe uma nomenclatura bem mais extensa. Ele é generated by default. E eu já vou colocar ele aqui as identity. Isso faz com que ele seja gerado automaticamente. É um campo de autonumeração. E eu já vou definir como chave primária. Então, eu coloco aqui vamos botar em maiúsculo só para ficar melhor. Primary key. Então, definido como chave primária, vírgula, para criar outro campo. O meu próximo campo será o de descrição. Descrição, no SQLite, a gente utilizava text. Aqui no Oracle, vamos utilizar varchar 2. E aí eu tenho que definir o tamanho do campo, 50 caracteres. Vírgula. Próximo campo, preço. Que tipo de campo é esse? Number, porque é numérico. Só que aqui não é número inteiro, então eu tenho que especificar 9 dígitos sendo 2 decimais. Aqui eu tenho a definição da minha primeira tabela, a tabela produtos. Então eu posso simplesmente clicar aqui para ele executar a instrução ou pressionar Ctrl Enter. Eu vou clicar, tabela produtos criada. Vamos examinar aqui do lado, abre, procura, não apareceu. E agora o que eu faço? Sem problemas, basta que eu atualize e aí abra novamente. Está ali ela, produtos. Aqui está a tabela me mostrando todos os campos que eu tenho. Obviamente, se eu vier em dados, ainda não tem nada, né? Eu não inseri nenhum dado. Beleza, fechar ela. Vou apagar aqui e criar a próxima tabela, que é a clientes. Então, uma boa prática é utilizar sempre letras maiúsculas, mas repare que da mesma forma que no SQLite, eu começo a digitar e ele me permite. Então, create. SQLite eu usava 3 letras. Aqui vai depender, a maioria dos casos serão 4. Create table, clientes. Estrutura básica de uma tabela. Vamos começar a informar os campos agora. Então, campo ID cliente. Campo numérico, então, number. Agora, generated by default as identity. Então, isso aqui é um campo de autonumeração. Eu quero que ele represente uma chave primária, primary key. Pronto. Primeiro campo gerado. Segundo campo que eu tenho aqui no cliente é nome. Vamos lá. Varchar 2. Reparem que tem varchar e varchar 2. O varchar está caindo em desuso. Devemos utilizar sempre o varchar 2. 50 caracteres no nome, e esse aqui é um campo obrigatório. Se ele é um campo obrigatório, eu vou utilizar o not null. Beleza. Próximo campo, região.
A região do usuário será outro campo varchar2. Também vou utilizar 50 caracteres, mas ele não é obrigatório. Depois eu tenho endereço, varchar2. Eu estou usando 50 em todos aqui. Naturalmente, isso aqui teria que ser avaliado quantos caracteres eu preciso para cada um. Quanto maior o tamanho, mais eu estou ocupando de espaço no meu banco de memória, principalmente quando eu for utilizar. Tá, estado eu sei que são 2, então eu já vou botar 2 mesmo. Não vou deixar aberto. CEP é um campo numérico e no nosso banco ele tem apenas 9 caracteres. Aí vem aquela questão, por que no ID cliente eu não informei a quantidade de caracteres? No ID cliente eu não informei porque, como ele é autonumeração, eu vou deixar ele aumentando enquanto couber numa variável do tipo number, no tipo de dados number. E agora aqui na sequência eu já vou criar a próxima tabela. Então eu venho aqui com create table e vou criar a tabela pedidos clientes. Mesma coisa. Prepara a estrutura e aí venho fazendo a criação. ID pedido, tipo number. E aí nós começamos aqui. Gerada por padrão, né? Ela não está querendo colaborar aqui na minha criação, então vamos lá. Generated by interessante. Generated by default as identity primary key. Ok. Criei meu primeiro campo. Vou até deixar um espacinho aqui para não ficar tão grudado. É só questão de estética, nada demais. Aí eu tenho data pedido. A data no Oracle eu tenho o tipo de dados date, então eu posso colocar date aqui mesmo. E ela não pode ser nula, not null. Beleza. A data da remessa, naturalmente também é tipo data, também não pode ser nula. Aqui eu estou colocando as informações dele em minúscula, que eu tinha colocado em maiúscula no outro. Não vai fazer diferença nenhuma. Só porque como eu estou digitando mesmo, não estou perdendo tempo. Bom, agora vem chaves estrangeiras. Então eu tenho que fazer a criação das chaves estrangeiras. O ID cliente, por exemplo, ele é um campo numérico. Só que aqui eu já vou informar que ele é uma chave estrangeira da tabela cliente. Como é que eu informo chave estrangeira no Oracle? E a chave estrangeira é considerada uma restrição. Dessa forma eu tenho que dizer para ele, restrição. E eu tenho que dar um nome para a restrição. Normalmente se utiliza FK, de foreign key, ou chave estrangeira, né? Então é a chave estrangeira que conecta as tabelas pedidos e clientes. Então já coloco no nome dela para dar a dica. Aí eu defino foreign key. Ok, foreign key. Quem é a chave estrangeira? É o campo ID cliente. Da mesma forma que no SQLite eu coloco references para dizer com quem ele se relaciona, com a tabela clientes, o campo ID cliente.
E aí, o que acontece quando eu apago? Então, onDelete Cascade. Se eu colocar Cascade aqui, eu estou dizendo o quê? Quando eu apago um pedido, eu apago lá o meu cliente. Ou quando eu apago o cliente, eu apago todos os meus pedidos. É interessante? Talvez sim, mas no nosso caso, não. Então eu vou botar um no action. Não quero que ele faça nada. Agora eu vou para o meu outro campo, ID produto. Também é um campo numérico. Também será uma chave estrangeira. A chave estrangeira aqui será pedidos com produtos. Eu tenho duas etapas além do que eu tenho lá no SQLite. Então aqui eu tenho que dizer que a constraint tem que dar um nome para ela. Aí depois segue normal. Foreign key, digo qual é o campo que é a chave estrangeira. No meu caso aqui é o ID produto. Por isso que eu inclusive estou escrevendo na linha dele. References. E aí ele se referencia com quem? Com a tabela produtos, com o campo ID produto. onDelete no action. Maravilha. Próximo campo, a quantidade do pedido. Quantidade de pedido também é um campo numérico e também não pode ser nulo. Próximo item, enviado. E aqui eu utilizo number. Maravilha. Eu tenho aqui a criação de duas tabelas. Nesse primeiro item aqui eu executo uma instrução. Aqui eu executo o script, ou seja, toda a tela. Então eu vou executar a criação do cliente e a criação do pedido cliente. Se eu não criar o cliente primeiro, o que vai acontecer? Vai dar erro aqui na hora que eu fizer a chave estrangeira. Então executa tudo e ele foi lá e deu um erro. Palavra-chave Cascade não encontrada. Missing keyword. O que aconteceu? Quando eu fiz o meu no action, que eu utilizei lá, aqui ele não aceitou. Então aqui eu tenho que utilizar, em vez do no action, Cascade. E aqui também, Cascade. E agora executa. Tem que executar a instrução toda porque ele estava dando um erro. Public clientes não existe. Então, uma por uma. Executa a criação de cliente. Falta vírgula ou parênteses à direita. Aqui faltou uma vírgula. Por isso que não estava funcionando o meu código. Executa script. Pronto, tabela cliente criada, pedido cliente criado. Então, muitas vezes uma bobeadinha dessas estraga tudo. Maravilha. Então aqui eu fiz a criação, vamos atualizar para visualizar as minhas novas tabelas. Fecha, atualiza, abre. Cliente está lá. Produtos aqui, pedido clientes ali. Perfeito. Apaga todo mundo. Então agora eu tenho todas as tabelas, eu só preciso inserir os dados. Vamos inserir os dados. O comando é o mesmo que a gente tinha no SQLite. Então eu vou colar aqui uma lista de comandos. Então a mesma coisa, insert into tabela produtos. O que eu vou inserir? Descrição e preço. Quais valores? Aqui está a descrição, ali está o preço. Perfeito. Executa script. Ele colocou várias vezes linha inserida. Vamos lá em produtos. Abriu o produto, em dados, estão aí os dados. Tudo certo. Está feita a inserção de dados direto aqui no
Oracle. Beleza. Vamos copiar a lista agora dos clientes. Oh, beleza. Não veio completa. Faltou uma palavra aqui. Vamos lá então. Insert. E já vou copiar porque faltou em todos, né? Insert. Opa. Parece que eu cliquei no lugar errado, sim. Aqui. Insert. Aqui também. Aqui também. Ah, perfeito. Ele estava indo para lá porque ele não tinha o ponto e vírgula no final de cada linha. Essa cópia aqui não deu muito certo, mas tudo bem. Tá aí. F5. Ele executa tudo. A gente vê uma barrinha correndo aqui. Ele escreve as linhas inseridas. Vamos conferir. Tabela clientes. Dados. Então aí os dados. As minhas 5 empresas inseridas. Maravilha. Apaga. Agora vamos inserir os dados na tabela pedido clientes. Pronto, aqui a cópia foi boa, então executa script, rodou. Vamos olhar ali pedido clientes, dados. Então aí os dados. Tudo pronto, tudo funcionou. Temos o nosso banco da Rexon funcionando aqui nessa própria tabela, sem problema nenhum. Posso fazer consultas por aqui? Posso. Por exemplo, select tudo do clientes. Ctrl Enter, executou e ali embaixo, aqui embaixo eu já tenho o meu retorno. Então eu posso fazer agora o que? Seleciona tudo da tabela produtos. Ctrl Enter, tá lá a tabela produtos. Vamos aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir ler melhor. Maravilha. Seleciona tudo da tabela. Opa. Pedidos clientes. Está aqui a sugestão, ponto e vírgula, Ctrl Enter. Tá lá ela. E se eu quiser agora fazer uma consulta trazendo a tabela como a gente fazia antes, aqui em vez de D cliente, o nome dele, em vez de D produto, o nome do produto, aí eu quero o preço do produto, a quantidade, o valor total gasto, se ele foi enviado ou não. Consigo fazer da mesma forma que eu fazia no SQLite? Consigo, vamos lá. Select, tá? Agora eu tenho que dizer o que eu vou selecionar. Eu vou pular de linha para que fique mais claro. A tabela de pedido dos clientes eu vou chamar de PC, tá? Então aí eu terei aqui data pedido como pedido. PC, data remessa como remessa. Agora, o cliente eu quero o nome dele. Então, esse vem da tabela clientes. Então, C, nome, como cliente. Aqui eu quero o nome do produto que vem da tabela produtos. Então, P, descrição, como produto. Depois do produto eu quero saber o preço dele, que também está na tabela produto. Então, P, preço, como preço. Ok. Aí eu quero a quantidade que está na tabela do pedido. Então, PC,
qtd pedido como quantidade. Agora eu quero um cálculo do valor total. O que é o valor total? É o preço multiplicado pela quantidade. E isso aqui eu chamarei de total. Então eu quero saber se ele foi enviado ou não. PC enviado. Beleza. Estes são os campos que eu quero na minha consulta. Aí eu coloco aqui, from. De qual tabela eu vou puxar isso? A tabela que tem tudo e que se relaciona com as outras é a tabela pedidos clientes. Então eu boto aqui, ó. Opa. Pedidos clientes como PC. Então já expliquei para ele quem é o PC. Join. Vamos estabelecer o primeiro vínculo. Ela se vincula com quem? Com a tabela clientes. A partir de agora, C. On. Como que ela se relaciona com esta tabela? O PC ID cliente é igual ao C ID cliente. Beleza? Primeira conexão. Depois, join com a tabela produtos, a partir de agora, P. On. Como ela se relaciona? PC ID produto igual P ID produto. Fiz a relação. O que mais eu preciso? Conectei todas as tabelas, tudo certo, ponto e vírgula, executa. O que ele reclamou? From keyword not found where expected. O que ele está reclamando aqui nessa minha consulta? Ele está dizendo que o from não está onde era esperado. Então, palavra-chave from não localizada onde era esperado. Por que ele não localizou o meu from aqui? Esse é o primeiro cuidado que eu tenho que ter. O from está aqui. Ele disse que não localizou. Se ele não localizou, é porque ele detectou um erro anterior. Portanto, ele está considerando que aqui tem um erro. O que pode ser o meu erro? O meu erro pode ser que o Oracle não reconhece sem eu colocar o as. Então, vamos colocar aqui. Para todos eles. Isso faria com que ele não enxergasse o from. O enviado não tem, porque é o próprio. Não está faltando nenhuma vírgula nesse código. Então, se era isso, ele funcionaria agora. Executa e ele continua dizendo que eu tenho um problema no from. Se a gente analisar aqui, o preço está diferente dos demais. Então, vamos colocar aqui o nosso apóstrofe em cada um deles, para ver se era isso que ele estava reclamando. Então, ou ele resolve, ou ele aumenta o nosso problema. E assim a gente vai fazendo o debug. Todos eles marcados, todos apontando o mesmo problema que ele apontava no preço antes. Vamos tirar o restante do lixo para concentrar só no código. Maravilha. Executa.
Não deu. Continua reclamando do from. E agora ele está com uma cobrinha lá no pedido. Erro de sintaxe. Regras reconhecidas parcialmente. Ele não está aceitando esse aqui. Se eu colocar como aspas, o erro desceu. Vamos lá então. E reparem uma coisa, olha a cor que ficou quando eu coloquei aspas. A mesma cor que não ter. O preço era necessário, porque ele tem um caractere especial. Os demais não. Mas se eu for analisar aqui, o que eu noto é que ele está dando o mesmo tratamento quando eu não tenho aspas do que quando eu tenho. Olha lá, pedido, cliente, produto. Vamos colocar em todos só para ficar padrão, né? Quantidade e total. Lá no produto eu deixei 100 ainda. Aqui. Ok. Vamos ver como é que está. Tem alguém faltando? Ninguém faltando. Executa. Resolvido. Então, temos aqui pedido, remessa, o nome do cliente, qual foi o produto, qual foi o preço, a quantidade, o preço total e enviado sim ou não. Então aqui ele já está me antecipando se houve ou não o envio desse item. Maravilha. O que mais a gente pode fazer aqui? O que mais a gente pode alterar? A gente pode fazer os números aparecerem como valores em preço e em total. Maravilha, vamos fazer isso. Pois vamos lá então, vamos fazer isso. No SQLite é extremamente fácil fazer essa formatação do dinheiro. Por quê? Porque a gente utiliza o printf do C. Bom, aqui no Oracle não é tão simples assim. O Oracle não aceita os comandos do C diretamente. Então eu tenho que fazer isso de outra forma. Para que ele formate o preço, ele tem que enxergar esse preço como um texto, não como um número. Então eu tenho que converter ele em texto usando o comando toChar. Aqui eu faço a conversão do preço em caractere. O que acontece? O toChar requer algumas outras informações. Então eu coloco o campo, vírgula, e agora eu tenho que dizer para ele como é que eu quero que ele mostre esses meus números. L 999 G 999 D 99 MI. Que é isso aqui que eu fiz? O D é para separar em decimal, o G é para separar colocar o separador de milhar. E o L é o que está informando para ele que eu vou utilizar a formatação. Agora eu tenho que definir quem são os separadores que eu vou usar. Para isso, eu utilizo outra informação. NLS Numeric Characters. Então aqui eu disse para ele quem serão os caracteres numéricos. Aqui eu tenho que colocar 2 vezes o apóstrofe, porque senão ele vai fechar. Então fecha e abre. E aí eu digo separador decimal é vírgula e milhar é ponto. Primeiro eu tenho que informar para ele o decimal, depois eu tenho que informar o milhar. Ok. Aí eu fecho aqui, fecho.
E aí eu quero definir a moeda também. NLS Currency. Então aqui eu vou informar para ele a minha definição de moeda. Que moeda eu quero que ele utilize? Eu quero que ele utilize reais. E deixa um espacinho depois do cifrão para ele entender que eu quero um espaço depois dele. Tá feita a montagem. Isso aqui é o que eu fiz por preço. Lá no meu total, naturalmente eu tenho que fazer a mesma coisa. Então vamos lá, o total é aqui. To char. Abre parênteses e fecha um parênteses depois do total do pedido. Ok. Então até aqui veio. Eu tenho o nome do campo, que no caso aqui é esse parêntese. Vírgula. Agora eu tenho que passar toda a informação das formatações que eu quero utilizar. Então, primeira formatação vai aqui, com os números. L999, G999, D99MI. Primeira informação de formatação, vírgula. Segunda informação de formatação. Vou deixar até um espaço ali para saber que aquele lá é o que termina. O que eu tenho que dizer agora? Os caracteres numéricos. Então, informando caracteres numéricos. NLS Numeric Characters. E acabei de me dar conta que eu digitei errado aqui em cima. Não é hífen, é underline. Beleza. Numeric Characters igual duas apóstrofes. Aí eu coloco vírgula, ponto, 2 apóstrofes. Então aqui eu identifiquei quem são meus caracteres numéricos e agora eu tenho que identificar a minha moeda. Então, NLS Currency, 2 apóstrofes, reais, 2 apóstrofes. Um espaço e termina a minha formatação. É mais complicado do que no SQLite? Sim, é mais complicado. Bem mais complicado. No SQLite eu podia não colocar aspa quando não tinha caractere especial. Aqui eu também posso? Posso, vamos lá, vamos apagar daqui só para mostrar. Apaguei o produto, tá? Executa, executou o código e ele montou tudo. Qual é o problema? Quando eu não coloco aspas, ele traz tudo em maiúsculo o nome do campo. Quando eu não defino nada, também traz tudo em maiúsculo. Então, para evitar isso, eu coloco o produto entre aspas e aqui no enviado eu coloco entre aspas também enviado. Executo novamente o meu código e pronto. Agora ficou com a cara que eu queria. O preço está devidamente formatado, já com símbolos de reais, tanto no total quanto na unidade. O que acontece aqui? Vamos lá, 7 vezes 450, ok, 2 600, ok, tudo certo, tudo certo. Os valores estão corretos, com separador de milhar e tudo mais. O que me falta agora? Esse enviado 0 não tá legal, né? 0 significaria falso. 1 significaria verdadeiro. Mas não faz muito sentido aqui eu ter essa inscrição aqui, enviado 0. Faria mais sentido na coluna enviado eu ter, por exemplo, sim para 1, não para 0. Então, essa personalização está faltando. Como é que eu posso fazer essa personalização aqui no Oracle? A forma de resolver isso é praticamente igual a que a gente utilizou lá no SQLite. O que vai mudar?
eu recebo aqui o PC enviado. Antes de colocar aquela nomenclatura, eu boto uma vírgula, como se eu fosse informar mais um campo. E aí eu coloco aqui, case PC enviado. Então aqui eu faço a definição do caso. E aí, when, ou seja, quando, 0, quando ele for 0, then, não. When, quando 1, then, sim. End, as enviado. Então aqui eu passo toda essa informação para ele atualizar. Então quando for 0 é não, quando for 1 é sim, ok. Outra coisa, eu utilizei o on nesse caso, vai ficar aquela dúvida, não dava para usar o using? Dá, já vou mostrar. Vamos executar o código. Então tá ali, ó, enviado, não para todo mundo. Opa, mas e ele escreveu aqui a coluna enviado? Ah, porque eu tenho lá e aqui. Beleza, então façamos o seguinte. Apaga esse cara aqui. E executa o código de novo. Ah, agora ficou exatamente o que eu queria. Enviado. Não. Tá, beleza. Vamos arrumar o using agora. Using. Como é o mesmo nome de campo, eu posso usar using. Então eu venho aqui, ó, e puxo aquele ID produto. E apago o restante lá. Vou fazer só num. O outro eu vou deixar com on para mostrar que eu posso fazer das duas formas. Ok, ok, executa. Funcionou perfeitamente. Tá, mas e será que esse case aqui daria realmente certo caso eu tivesse um código enviado? Podemos testar. Como é que a gente vai testar isso? Eu vou abrir a tabela de pedido de cliente, aqui onde eu tenho os dados, e vou dizer que esse 600 aqui, ó, foi enviado. Altero o dado aqui. Alterei, aqui eu dou o commit. Então, commit. Executou, tá lá, tá alterado. Beleza. Vamos voltar para o meu código. Eu estava com não em todos eles. Vamos rodar agora e vamos ver se aparece um sim. E apareceu o sim. Perfeito. Tudo certo. Aí vem aquela dúvida, puxa, mas peraí, eu estou usando aspa em tudo, por que aqui eu tive que usar apóstrofe? Não dava para usar aspa? Olha só o que acontece. Muda para aspas. E executa o código. Erro. Não aceita, porque dentro do código eu não posso usar aspas. Tem que ser apóstrofe. Então, esse é um cuidado que eu tenho que ter. Fora do código, aspas. E exatamente por isso que eu não posso usar apóstrofe fora. É porque ele diferencia. Apóstrofe dentro, aspa fora. Executa de novo o código, tudo certo, tudo funcionando. Beleza? Então, essa foi a demonstração da utilização do Oracle. Fiz várias alterações, eu não coloquei nenhuma delas ainda no meu banco. Quero que isso reflita. Vem aqui, executar commit. E aí ele executa em todas as meus tabelas e está pronto. Ok, terminei. O que eu vou fazer? Primeira etapa, clique com o botão direito, desconectar. É obrigado a desconectar? Na verdade, não. Eu posso não desconectar e fechar, mas é uma boa prática. Desconecta e fecha. Foi modificado, salvar as alterações. As alterações que eu ainda não salvei são apenas o código que está aqui. Se eu quero que ele esteja de novo a próxima vez que eu abrir, posso dar salvar. Vamos dar um salvar. Não, não vou salvar nada. Não quero salvar. Não. Despreza tudo.
Shutdown foi. E o meu Podman continua aberto. O meu banco continua rodando. Ok, e agora o que eu faço? Eu quero desligar o computador. Eu venho aqui no banco, neste botão Stop Container. Não é aqui. Não é para deletar, porque se deletar eu vou ter que criar de novo e aí eu perdi tudo. Stop Container. E ele vai parar o meu container. Está aqui, ó, Stop, então é só esperar. Enquanto ele está parando o meu container. Parou. Volto aqui em Containers e ele mostra aqui, ó, Oracle Free, os dois estão parados. Beleza. É isso aí. Agora pode fechar, pode fazer outra coisa, desligar o computador à vontade que não terá problema. Quando ligar novamente e voltar ali, é só abrir o Podman, abrir o SQL Developer e conectar e utilizar.